poder fazer alterações no PPA, que vai influenciar depois lá na Lua no final do ano. Obrigado. E Arthur, esqueci do senhor, Arthur. Obrigado pela presença aí, viu? Obrigado por você ter vindo aqui conosco para a apresentação do plano plurianual. Tá certo. Bom, pessoal, vamos começar falando aí pelas receitas, né? Está exposto aí no telão e também na transmissão, tá? A página 1 aí é uma previsão das receitas para os próximos 4 anos. A primeira coluna aí, colorida, são os valores de 2026 que foram ajustados de acordo com a previsão do que está para o ano que vem, de acordo com o que está acontecendo esse ano, tá? Então, temos aí um total de receitas previstas para 2026 de 305 milhões e 500 mil reais. Tá? Tá na página 3 aí. Esse valor é composto tanto por recursos próprios como por transferência dos estados e governo federal. Então, aí, previsão da receita corrente líquida, já deduzindo os valores para o Fundeb, de 305 milhões 368 mil. Para os anos seguintes, foi considerada aí uma inflação em torno de 5%, então os valores de 27 são os de 26 aumentados em 5% e assim para os próximos anos até 2029. Arthur, só um segundinho, por favor. Ana Madureira tá. Eu vou dar uma sugestão aqui, o Arthur que está apresentando e tem, eu vou sentar lá que a gente consegue ver o painel daqui, porque senão a gente fica aqui e não conseguimos ver. Tudo bem. E o Baltazar que pediu para justificar. Quero só também aqui justificar a ausência, né, do presidente da Câmara, Baltazar Garcia, que não pôde estar aqui, porque já tinha um outro compromisso também, mas está aí nos acompanhando de perto. Bom, imagina, João. Alguma dúvida sobre as receitas aí? Se alguém quiser me interromper, só para me falar aí que eu paro aqui, tá? Então, como podemos ver aí, tem um acréscimo em relação a 2025 para 2026, né, previsto em 26 milhões e 300 mil, tá, de receitas. Próxima página é o orçamento da Câmara. Peraí, deixa eu mudar o telão ali. Bom, o orçamento da Câmara para 2026 está previsto em 5 milhões 750 mil, que é um valor me passado pelo Sidney, né? Foi ajustado aí em relação a esse ano em torno de 500 mil reais, tá? Despesa de pessoal prevista da Câmara vai ficar aí em torno de 4 milhões 120 mil, que dá 1,35% da receita corrente líquida. O limite máximo permitido por lei é 6%, portanto, dentro do limite legal. Próxima página é o orçamento da prefeitura. Não, nós estamos na 5ª página já. Como que chama o menino lá mesmo? O Gabriel. Tá certo aí? Então tá. Vamos lá. Só para vocês entenderem um pouco melhor, o que está com a numeração do lado esquerdo mais escuro lá são as linhas dos valores que compõem a despesa de pessoal, tá? Então, tudo que está em negrito compõe a despesa de pessoal. Nós temos aí um total previsto para a prefeitura, com exceção da Câmara, né, de 299 milhões 750 mil para 2026, tá? Então, aí temos as maiores
despesas são folha de pagamento, né, que está previsto em torno de 47,89%. Aí temos um detalhamento aí bem explicativo do gasto com medicamento, merenda, uniforme. Então, esse é um resumo total da prefeitura. Agora a gente vai falar um pouquinho por secretaria, na próxima página já. Sobe, dá para rolar a página sim. Está entrando os médicos e está entrando também a atividade delegada agora, dos guardas, também está compondo a folha. Então entra tudo nesse código aí, tá? Exatamente. Coleta de... Exatamente. Sim. Então vai, próxima página aí. Aí é a Secretaria do Poder Executivo, né, o gabinete. Então tem uma previsão orçamentária aí para 2026 de 1.579.046. 2025 é 1.300.000 orçamento inicial. Aí está previsto um aumento de 278 mil, e a maioria do aumento aí é folha de pagamento, que tem o reajuste anual, né, de funcionários, não tem nada de diferente aí, tá? Próxima secretaria é o governo. O governo tem uma previsão aí de 10.323.000. Em 2025 era 9.220.000, previsão de 1.103.000 de aumento. A maior despesa dessa secretaria é o transporte universitário, que está em 5.145.000 previsto para o ano que vem. Próxima secretaria, jurídico. Jurídico tem uma previsão de orçamento aí de 2.155.000 para o ano que vem. Esse ano é 2.091.000, um aumento de 63.000 aí, que é a folha de pagamento também a grande diferença, não tem nada de surpresa aí. Próxima secretaria, planejamento. Planejamento está previsto em 5.102.000 reais. 2025 a previsão é de 3.778.000, um aumento aí de 1.323.000. Esse aumento de 1.300.000 aí, a maior despesa que está nele são a troca das lâmpadas de LED. Então, o que acontece? Esse projeto das lâmpadas de LED ele vai ser concluído em 5 anos. Os pagamentos em 5 anos, mas a troca vai ocorrer antes. Então, a parcela de cada um está na penúltima linha, incluso em obras e instalações. Tá? Do resto, não tem novidade nessa secretaria. Não, é 1.800. É que na ficha de obra entra os recap também. Tá? Então, tem as obras do planejamento, né, contrapartida dos convênios, mas da lâmpada de LED, acho que está 1.800 aí. Por ano, isso. A maior parte vai ser com a própria sobra da arrecadação da CIP. Entendeu? Vai. Está no projeto que vai para a licitação. Já está assim. Próxima secretaria, administração. Administração está previsto aí 15 milhões para 2026.
2025 é 13.386, um aumento aí de 1.900.000. A maior despesa da administração é o plano de saúde dos funcionários, tem uma previsão aí para o ano que vem de 10 milhões, ou seja, apenas 5 milhões sobra para outras coisas, né? Então é uma secretaria que também não tem muita despesa a não ser o plano de saúde, tá? Próxima secretaria, a educação. Educação aí temos uma previsão de 87.236.000 para 2026. 2025, a previsão é 83.162, estamos prevendo um aumento de 4.073.000. A maior despesa da educação é folha de pagamento, né? Como temos muitos professores, então também temos muita despesa com cartão alimentação e transporte de aluno e merenda escolar. Tá? Fora isso, não tem também muita novidade nela aqui não. De 26 para 27, 27 para 28 e 28 para 29, 5%. Só de 26, a gente foi comparando com o que está acontecendo esse ano e foi ajustando sem um percentual assim específico, entendeu? A não ser a folha de pagamento. Saúde. Saúde, temos uma previsão aí de 84.174.000. 2025, o orçamento é 79.142.000, então temos aí uma previsão de 5.032.000 de aumento. Saúde é uma secretaria que usa muito recurso, né? Então temos aí 16 milhões quando está de serviços médicos, né? No elemento 33.50.39, que é o plano operativo da Santa Casa. Em 2025, acho que está 15 milhões, mais ou menos. Então, temos uma previsão de 16 para o ano que vem, né? Material farmacológico, aí, que seria medicamentos, tem 2.981, mais 1 milhão de medicamento por decisão judicial, que esse ano estamos tendo muita decisão judicial para pagar medicamento. Temos os médicos terceirizados aí, mais 7 milhões. Serviços hospitalar aí, 7.700 são os exames, ultrassom, essas coisas, né? Entra tudo aí. O que mais? Os médicos terceirizados. Isso aí entra na folha de pagamento também, tá? Isso. Tem. Mas tem. Por quê? Não, financeiramente não, ele entra contabilmente. Para você entender, vê aí que o elemento contábil dele é 33.90.34. Tá vendo aí em frente onde está a descrição do serviço lá? Lá no canto lá. 34. Os serviços, terceiros, pessoa jurídica, é 39.00, é mais para baixo um pouco. 33.90.39, isso aí é 34. Então, tudo que é nesse 34 aí entra na folha. Entendeu? Ele não está no... ele não está no serviço pessoa jurídica, ele está nesse 90.34. Posso continuar? Próxima secretaria é esporte. Esporte aí temos uma previsão de 5.064.000.
2025 era 4.503, previsão de aumento de 561 mil. Maioria da despesa também é folha, né? Aí o que chama atenção, tem aí 350 mil de passagens, despesas e locomoções, isso daí são os PAs que a secretaria usa para pagar os campeonatos, viagem dos atletas, né, quando estão fora. Aí tem 541 mil de auxílio alimentação, energia elétrica, água gasta bastante também por causa da piscina lá, das piscinas que tem, né? Do resto não tem muita novidade, não. É o básico do ano. Aqui seria manutenção do que Essas, tem hoje? essas fichas aí, ô Madureira, tem algumas aí que nem no caso dessa de obra, eu deixei, por que R$6.000? Eu deixo uma ficha pequenininha aí, com valor, pelo menos para ter a ficha, porque se aparece a obra, eu consigo suplementar ela depois, entendeu? A ficha está aberta. Ela está aberta, ela está com valor pequeno, mas aí falar, então vamos economizar em algum lugar e jogar nessa ficha de obra aqui para poder fazer a obra. Mas não que tenha uma obra específica prevista nesse valor de 6.000 só, tá? Cartão alimentação. Se o senhor pegar, quer ver, na quarta página aí, ó, no orçamento da prefeitura, o elemento 3942, que é o cartão, tem 26.368.000 de cartão no orçamento todo da prefeitura, 26.368. Isso ainda agora a gente vai ter que fazer um outro reajuste, um outro levantamento, né, porque está saindo funcionário e entrando outros do concurso. Então, na hora de entregar o orçamento no final do ano, vamos ter que rever por causa da quantidade que ficar após terminar as demissões e as contratações. Faz um pouco de sentido lá. 541 mil é anual. Você divide por 12, vai dar 45 mil por mês. A R$1.000 auxílio alimentação, 45 funcionários. Em média. 1.120, né, o cartão. Fazendo uma conta básica. Certo. Pronto atendimento. Como? Pronto atendimento. Como funciona aqui no esporte? Tá nessa ficha aí, ó, esses 350 mil. Eles pedem o adiantamento, acredita. Mas vamos pôr o secretário. Ele vai lá e pede o adiantamento? Secretário não pode pegar adiantamento. Então, ou geralmente é algum diretor que pega. Tá? Aí ele faz a viagem que ele tem que fazer, no caso o esporte, traz as notas do que foi gasto, presta conta, tá tudo na transparência lá, no sistema da prefeitura, que aí quem quiser cópia dos documentos é só pedir que a prefeitura fornece. O diretor chega, pega R$1.000 em dinheiro, depois ele presta conta, é isso? Isso, exatamente. Existe isso para pagamento de lanche, essas coisas ou não? Existe. No caso do esporte é o E quem controla isso? próprio secretário, ele faz um ofício, pede para finanças faz o depósito para ele, né, para quem solicitou, aí ele traz as notas e presta conta do que foi gasto e o que sobrou ele deposita na conta da prefeitura. Sim. Estranho, né? Por que estranho? Nós vamos averiguar mais profundamente isso, pedir informações. Tá. Posso continuar? Próxima página, assistência social. Assistência. Então, a assistência tem aí uma previsão para o ano que vem de 12.890.000.
2025 a previsão é de 2.082.000. Tem um aumento aí previsto de 807 mil. Tá? Aí na assistência nós temos bastante repasse para as entidades, que não é bastante, né, de acordo com as entidades, estão pleiteando aí uma melhoria. Outros valores altos que tem aí é cesta básica, que é essa linha de 937 mil, a maioria aí é cesta básica. Um pouquinho para baixo da cesta básica tem aí 1.779.000, que é a despesa do pessoal do PAD, né? Cartão alimentação, 1.253.000. E temos aí também uma despesa que está aumentando muito para a prefeitura, que é a internação de idoso na clínica, por exemplo, Dr. Eide, que nem às vezes vai para a entidade, né? Mas está aumentando, principalmente decisão judicial, a gente está recebendo lá para atender esse tipo de demanda, tá? Então tem uma previsão aí de R$700 mil para o ano que vem. O resto são coisas normais do dia a dia. Só um segundinho aqui. Onde lá o 335039, termos de fomento, é os repasses que é feito para nossas entidades, é isso? Isso. Terceiro setor, né? Então tá legal. Em relação ao repasse para as entidades, tem alguma projeção de aumento? Está calculado de um ano para o outro 5%, como foi feito do ano passado para esse ano também. A previsão é essa por enquanto. O que eu até falei para o Ailton, né, que ele sempre fala que a entidade não consegue atingir aí a meta das receitas, é conversar com os vereadores, ver se eles conseguem ajudar. Para o ano que vem nós vamos ter aí em torno de 5 milhões de emendas impositivas, né? Tentar ver se alguém pode ajudar de alguma forma e conversar com a prefeita também, ver o que dá para fazer. Porque né? Existe uma situação, né, que a gente, você acabou de citar, essa questão das internações dos idosos em clínicas particulares. Né? Por exemplo, o Lar São Vicente de Paulo, hoje, o repasse por idoso, quanto que dá por mês, Ailton? Você lembra? R$286. Para uma clínica particular hoje, 5 a 7 mil reais, né? Então, assim, e a prestação de serviço do Lar São Vicente de Paulo, se não for, às vezes, até melhor que uma particular, né? Então, assim, há uma diferença muito grande, né, do valor que é repassado para o Lar São Vicente de Paulo em comparação à clínica particular, sendo que tem muitos municípios procurando o Lar São Vicente de Paulo, né, Ailton, para comprar vaga. Porque aí, de repente... Qual que é o atendimento da PAI perante esses 5%? Acaba não sendo nada, pelo que eles fazem. E o Lar São Vicente de Paulo, qual que é o atendimento? Precisamos rever assim, né? Nós, como conselho, nós fizemos um levantamento com as entidades aqui, uma com a outra. Uma ganha muito mais do que a outra. Eu concordo com o que você está falando. Você conseguiu entender? É porque é pelo atendimento. Vamos analisar, né? Qual que é o atendimento que o Lar São Vicente de Paulo hoje dá para os idosos aqui? Qual que é o atendimento que a PAI dá hoje para os alunos que precisam, né? Então, nós precisamos rever isso. O Ailton e Fábio, eu acho assim. Eu, por exemplo... Bom, boa noite a todos. Boa noite. Quem não conhece, eu sou o capelão, diretor do Jornal Cidadania há 30 anos, e fui surpreendido, por exemplo, com o Hospital dos Olhos de Taquaritinga. É uma coisa de primeiro mundo, que em 65 dias é um convênio com a prefeitura, que é melhor do que o HC, e eu fiz a operação nos 2 olhos. Por isso, nesses 70 dias, eu estou dizendo, como ele falou assim, mandar, por exemplo, dinheiro para a entidade, primeiro precisa saber o que a entidade está fazendo de bom.
E ele está fazendo Exatamente. 100% excelente. E é o convênio com a prefeitura. Assim. Esse Eu nunca com... imaginei, certo, que seria melhor do que um HC. É o Hospital dos Olhos de Itacoatinga de buscar. Então, tá de Sim, parabéns. eu sou de lá de Itaquaritinga, não sei se o senhor sabe ou não. Eu nem sei, mas eu vim de lá sexta-feira. Eu sou de lá, a prefeitura tem um convênio com o hospital lá, dá em torno de 1 milhão por ano, até um pouquinho mais que isso, tá? Só para o senhor saber. Então, mas o atendimento é bom, que nem o senhor falava. Eu agradeço, porque foi 100% do atendimento. Até com um cafezinho, no preço do café que tá certo. Lá. Que bom, né? Tá? Obrigado pela... Ô Fábio e Ailton, voltando a falar das entidades aí, esses valores aqui estão baseados em 2025 com 5%, mas o que eu falei pro Ailton até antes de entrar aqui, chama a Ana da assistência, a secretária, conversa com ela, vê o que dá para fazer, ela fala com a prefeita, até o final do ano a gente tenta melhorar alguma coisa e quem... o vereador que também puder ajudar com emenda, né? Então, porque, assim, tudo é válido, né? Qual que é a dificuldade aí, né? Qualquer valor, né, Ailton, que vai acrescer nesse caso da assistência social, vocês colocam no bolo, né? Então, a gente sabe a necessidade do lar. Então, se você aumenta aí 50 mil, ele não vai aumentar 50 mil para o lar São Vicente de Paulo, ele vai aumentar 50 mil para todas as entidades que estão que compõem, né, que recebem essa subvenção. E o problema está aí. Não que as outras entidades não necessitam, não é isso. Né? O que eu quero dizer é que, assim, que a gente tem que analisar, e que o Ailton falou, né, proporcionalmente, e também esse trabalho individualizado, né, porque vai chegar uma hora que não vai conseguir mais manter. Né? E a gente está acompanhando as outras cidades, já estamos aí com o projeto de fechar. Aí o município vai ter que comprar 50 vagas de uma clínica particular. Entendi. Não, eu concordo, acho que vocês estão certos mesmo, mas tudo é conversar com a assistência, prefeita, e a gente tentar ajustar. Nós estamos ainda em junho, dá tempo de fazer essas conversas, né? Chama a secretaria, faz uma reunião, expõe as dificuldades aí, a gente tenta melhorar isso aí. Posso continuar aqui? Secretaria Desenvolvimento Econômico e Marketing. Marketing tem uma previsão aí de 1.113.000 para 2026. 2025 era 1.298.000. Essa aí teve uma redução de 184.000. Não tem nada demais nessa secretaria. Então, vou passar para a próxima. Meio Ambiente. Meio Ambiente, a previsão aí é 13.174.000. 2025, a previsão é 12.212.000, um aumento aí de 958.000 para 2026. É o lixo. Coleta, transbordo. Tem o lixo hospitalar, tá aí, não é muito, mas está aí também, né? Prorrogação, o senhor fala? Tá no meio aí. Esse valor aí é o anual. Por exemplo, termina um contrato, termina no meio do ano, aí faz outro para mais... Contrato de lixo, tá, a previsão tá tudo aí. Aí, se o senhor quiser mais detalhes do contrato, aí o senhor tem que falar com o Luiz Fernando, né, do Meio Ambiente. Não, a previsão orçamentária é essa daí, tá aí dentro. Agora, detalhes do contrato aí já é com ele, tá? Tem a ficha a despesa de canil, né? Tem uma previsão aí, ó, material, como é que tá aqui? Isso, essa daí é a previsão do alimentos para animais, do canil,
A ficha do PET Container, ela tá nos repasses aqui, cadê? Termo de fomento lá em cima, ó, 678. É. Se ele deixar de vir, o PET vai fechar. Então, precisaria constar como despesa fixa no planejamento. Aí, Murilo, nesse valor não tá valor, só tá repasse de recurso próprio, tá? Não tá as emendas ainda. Só tá em recurso próprio. As emendas, elas estão, nesse momento, elas estão na finanças, aí elas vão sair da finanças quando vocês indicarem e vão. Esse ano foi 640 mil. Certo. 678. Que é o 5%. Só que esse valor é insuficiente. Hoje precisa trabalhar em torno de 1 milhão a 1 milhão e 200 para ele poder se manter. Nós estamos falando aqui sobre a criação da possibilidade da ficha do PET Container, né? E estava falando com o Arthur a respeito da importância de se criar uma ficha individualizada para a finalidade, uma vez que passou a ser um departamento criado pela prefeitura e ele tem vida própria, e ele é um braço da Secretaria de Meio Ambiente. Então, automaticamente, o valor que hoje nós temos ali disposto de 678 mil, ele acaba sendo impraticável para a execução dos 12 meses, conforme está na previsão orçamentária. Então, nós precisaríamos aí suplementar esse valor do termo de fomento. Foi isso que o Arthur acabou de falar também, que já tem esse recurso disponível. Certo. Beleza. Mais alguma dúvida de alguém? Próxima secretaria, infraestrutura. Temos aí uma previsão de 16 milhões e 17 mil para 2026. 2025 a previsão é 15.348, que dá um aumento aí de 668 mil. Maioria desse aumento também é o reajuste dos funcionários. Temos algumas despesas maiores aí, como material de manutenção de bens imóveis, que está 577 mil na despesa ali. Ali, entre as despesas com pedra, asfalto, concreto, areia, toda essa manutenção de ruas, né? Temos também bastante despesa com manutenção de veículos, previsão aí de 369 mil com peças e 271 mil com mão de obra, né, de manutenção. Auxílio alimentação, 1.595.000. Energia elétrica da cidade, aí, 2.689.000 a previsão. Roçagem e outros tipos de limpeza, 2.151.000. Equipamento, 528 mil, Juliano, para às vezes comprar alguma máquina ou algum caminhão, né? E eu coloquei essa ficha aí de aquisição de imóveis, porque geralmente, todo ano a gente está ampliando o cemitério, às vezes precisa desapropriar algum pedacinho em volta ali, né? É um valor mais simbólico, né, pequeno, mas está previsto aí essa ficha, caso precise. Aproveitar a presença aqui do secretário Juliano, obrigado pela presença, Juliano. A questão da energia elétrica, o que cai na... Eu não lembro mais, o que está pendurado na tua secretaria? As praças? Então, praça, cai tudo na tua secretaria. Da CIP, então tá bom. Entendi. Praça, então, a iluminação das ruas, a né? iluminação acaba caindo tudo na Secretaria de Infraestrutura. Então tá bom. Obrigado. Vou fazer uma pergunta. E por que, então, a iluminação de LED não entrou na Secretaria do Juliano e foi para a Secretaria de Governo? Porque já que é ele que faz o subsídio, o gestor da pasta. É uma pergunta interessante, mas é o Daniel que está à frente do projeto dos LEDs lá, então por isso que está no planejamento urbano, né?
e, consequentemente, a hora que trocar as lâmpadas de LED, no projeto diz que essa conta de energia vai cair também. Tá? Você falou do cemitério, né? Eu vi dizer que tem um projeto para fazer vertical, né? Tem isso já orçado para o ano que vem ou não? Não. Que chegou para mim, não. Quem está à frente desse projeto é o Wesley. Isso. O Wesley. Então, ele vai poder te dar maiores detalhes. Eu sei que está sendo discutido uma ampliação para fazer ainda esse ano, mas eu não sei se vai ser o vertical ou horizontal, tá? Mas não tem nada assim... Quem quiser continuar sendo enterrado deitado, vai Essa aí, a questão do cemitério vertical, ele está só como estudo, tá? Não está em projeto ainda. A gente foi avaliar, considerar essa possibilidade, até pelo fato de não termos mais tanto espaço como precisaríamos. E sair do município está muito difícil também, porque popularmente as pessoas não querem. E o custo para se construir um novo cemitério fora daqui é extremamente alto. O cemitério vertical é um cemitério moderno, tá? É uma estrutura diferente, não tem alvenaria, é uma estrutura onde a CETESB libera esse projeto com apenas 2 documentos, ao contrário de um projeto de um cemitério habitual, mas ele não está ainda em fase de projeto, ele está em estudo. Antes de qualquer coisa, se realmente a gente pensar em fazer isso, nós vamos explicar melhor e vai ser feito, inclusive, a apresentação dele, tá? Eu tive em Artur Nogueira para conhecer o cemitério vertical lá, que já está instalado há 5 anos. É uma ideia interessante, mas ela demanda uma quebra de paradigma que depois a gente vai ter que trabalhar isso melhor num futuro próximo aí. Os pequenos vão ficar no buraco. E os caras que nem eu, que não passa nem a cabeça. Imagina os caras que nem eu, pequenininho assim, como é que vai ficar lá, velho? Tô fudido. Tem espaço maior que hoje. Vou voltar pra puxar o pé de vocês vão ver se vocês fizerem isso comigo. Deixa eu deitado lá, quieto. Depois quem quiser dar uma olhada na estrutura, na disposição, quem quiser dar uma olhada, não fica ficando por esse lugar. Não é projeto. Depois que eu morrer, eu vou pro céu, então tá tranquilo. Deixa eu só fazer uma... Bom, podemos continuar? Próxima secretaria aí é Finanças, né? Finanças tem um valor alto aí, mas a gente não gasta quase nada, só pagamos contas. Então, a previsão aí é 26.602.000. 2025 é 23.434, um aumento de 3.168. Tem muita despesa aí, que nem os 5 milhões previstos de emendas impositivas estão inclusos na última linha aí. Então, desse 8.600, 3 milhões seriam 3.600, né, de reserva de contingência e 5 milhões de emendas impositivas. Dividindo esses 5 milhões por 13 vereadores, daria 384.615 cada um, para vocês indicarem no final do ano. Tá? Arthur, quanto que a gente tem de reserva de contingência hoje? É 1% do orçamento, acho que é 2.700. Ele está ficando acumulativo ou ele não, no é final liquidado do ano, no final do ano? É liquidado. Tá. Aí temos aí PASEP, 2.667.000, sentenças judiciais, onde está 1,5 milhão aí, 500 mil seria de requisições de pequeno valor e tem 1 milhão previsto ainda para as ações do Sindplus, que eu acho que não vai usar tudo isso, mas está aí previsto. Financiamentos, 2.090.000, que são os que já existem. Tá aí. Essa daí é do Sindplus, não. Dessa que você está falando, não. Precatórios, temos uma previsão de 5.300.000 que...
É. Então é tudo coisa que não tem como a gente escapar, né? Mudar isso aí, tá? É. Bom, próxima secretaria aí, Cultura, do nosso amigo Murilo, tá lá em cima assistindo a gente. Previsão aí, 7.691.000. 2025 é 6.635. Então está dando um aumento aí de 1.056.000. O que tem de diferente aí, que eu coloquei, não sei nem se ele observou isso, mas tem 400.000 de obra para dar uma reformada lá nas coisas dele. O resto é os eventos anuais. Hã? Ele tem um monte de obra para fazer no centro cívico lá. Depois ele te explica melhor. O resto aí é aumento de folha, coisas normais que já tem na secretaria. Cartão alimentação, 826.000. Tem nenhuma novidade fora isso. Próxima secretaria, Segurança Pública. Segurança Pública aí tem uma despesa prevista aí de 11.333.000. 2025 a previsão é 10.345, uma diferença de 987.000. Mas o que acontece com a segurança é que a despesa de pessoal deles também é muito alta, né? E cartão. Então, mesmo que dá um reajuste aí pequeno, no montante representa bastante. Também não está com nenhuma novidade aí expressiva em relação a esse ano, tá? A 25, né? 26 em relação a 25. Que mais? Próxima página aí, agora é uma soma do orçamento da Câmara com o da Prefeitura. Então, o total aí dá os 305.500.000, que é o mesmo valor das receitas. Aí está tudo detalhado da mesma forma, só que está somado os valores. Então, no final aí, vocês vão ver que temos uma previsão de folha de pagamento para o ano que vem. Desce lá, por favor, Gabriel. Aí, previsão, Prefeitura 146 milhões, Câmara 420, total de folha 150 milhões previsto. Esse 150 milhões dividido por 305 milhões, que é a previsão da receita, dá uma despesa de folha de 49,24%, portanto, dentro do percentual máximo aí, que seria 60% da folha, da receita corrente. Compra de terreno para distrito industrial está orçado em que valor? Por enquanto não está previsto nenhum valor nesse sentido. Não tem previsão? Zero, é isso? Por enquanto não. Pode Nem ser que pra até o final do ano entre alguma previsão aí, né? Mas por enquanto não tem. Não tem? Não. Só tem aquilo para aquisição de cemitério, alguma coisa, né? Outros imóveis, não, só cemitério. Só aquele. Não tem para distrito industrial nada. Não. O Arthur, a gente sabe que o valor correspondente à despesa total com o pessoal correspondente à Câmara ela é irrisória. Você tem dentro desses valores aí o que corresponderia somente à Prefeitura, dos 49,24? Está no começo da apresentação lá, página 2, 3, 4. Só para a gente reforçar? Peraí, seria 49,29 menos 1,35, né? Dá 146 milhões, né? Vai dar 47,89. Isso está na página 5. No final da página 5.
Muda aí, ô Gabriel, por favor. Não, mas da Câmara Aí, não está sobe, dando sobe. 1,35? Olha lá, é isso aí. 47,89. Não, mas ó, dos dois juntos, 49 e 24. Sim. Se a gente olhar aqui, deixa eu só ver, só se eu olhei errado. Câmara tá dando 1,35 no relatório aí. 49 e 29 é os dois, não é? Isso. Aí o da Câmara é 49,29 menos 1,35. 47,94. Tá dando uma diferencinha aí de ajustezinho, mas Só para a gente ficar reforçado, Arthur, até para o registro, a gente tem o limite, né, o teto, mas a gente tem os alertas, né, as porcentagens de alerta. Você consegue reforçar isso para a gente ou não? Das porcentagens? 51,30 é o limite de alerta. O limite prudencial é 95% dos 54. Deixa eu fazer a conta aqui que eu vou te falar já. Peraí. 54 vezes 0,95. É 48,6 é o alerta. Aí tem o outro que é 90% dos 54%. Aí tem o outro limite que é 95%, que vai dar os 51,30. E o máximo é o 54. Entendeu? Então a gente vai estar aí bem pertinho do alerta já, né? 47,89 a gente está bem pertinho do alerta, né? Sim. Alerta é 48,6. Tem. Ô, Arthur, a gente sabe aí com a reforma tributária vai ter um impacto, principalmente nos municípios que tem bastante empresa, né? Como, por exemplo, Monte Alto. Por parte da prefeitura, tem algum estudo sobre esse impacto aí para os próximos anos ou nada? Então, a gente estava procurando alguns cursos aí para se inteirar melhor do assunto, mas pelo que a gente está vendo, ninguém tem muita certeza de nada ainda, viu, Fábio? Até estamos marcando aí uma conferência com um consórcio que chama Codevar para fazer aqui em Monte Alto em setembro. E um dos temas que a gente está querendo que eles abordem seria a reforma tributária, mas a gente ainda está buscando informações em relação a isso. Não dá para ter uma certeza de nada no momento. Porque essa projeção para os próximos anos, considerando essa reforma, né, entrando em vigor, a gente vai ter que até 2025 tudo bem, né? Porque a gente tinha uma situação consolidada a partir do ano que vem, né? Exatamente. Só para fechar esse raciocínio, ou não, ainda para falar do alerta em relação à folha de pagamento, que é algo muito importante. Vou aproveitar aqui o Murilo que está aqui, ele vai ficar bravo, né? Mas, por exemplo, se a coisa apertar, a gente pode não fazer o aniversário da cidade. A gente pode não fazer a feira do livro. A gente pode não fazer, enfim, né? Agora, não, é porque você está aqui, eu estou te usando. Poderia usar alguma ação ali do Juliano, mas a gente vamos usar o Miranda para não pegar. A gente pode não fazer a escola da guarda municipal, a escola de formação. Agora, o pagamento do servidor tem que fazer. Então, o limite ali, né, de alerta está perto de falta 0,71%. Ou seja, se a receita cair 0,71%, ou não, João Pico, se a receita deixar de crescer os 0,71% esperados, a gente chega no 48,6% de alerta, né? Então, só para fazer essa observação para a gente, porque e aí não é o Arthur, porque eu sei que ele não determina, estou só fazendo. Por quê? Porque a hora que, se isso vier acontecer, que o servidor não puder ter mais aumento, né, que nós tivemos isso numa cidade vizinha de Vista Alegre do Alto no passado. O primeiro que vai ficar bravo e o primeiro que vão ser questionados é a própria Câmara Municipal. Por isso que é bom a gente ficar atento a esses índices, porque a hora que apertar,
não pode fazer mesmo, aí não tem o que fazer. É. Então a gente sempre fica atento, E- porque o nosso país e o nosso mundo vive momento econômico, geopolítico, e aí influencia na economia, muito esquisito. Muito, muito esquisito. Então não dá para prever a questão econômica. E os municípios ainda dependem muito da relação nacional. Né? Então é só esse alerta aí que eu quero deixar registrado, eu tenho falado há algum tempo. Foi bem válido. Eu só queria pegar um gancho no que o Tiago está falando. A gente sabe que a gente trabalha com previsões, né? Enfim, foi feito um orçamento em cima da arrecadação, esperando-se que vai aumentar. Mas eu queria perguntar, Arthur, talvez de uma maneira superficial, mas se por acaso chegar próximo ou chegar no índice máximo, né? Aliás, no índice de alerta, tem algum plano? Olha, quando por lei, por lei, o Tribunal de Contas dá um prazo, acho que de 2 quadrimestres para a Receita baixar. O que pode ser feito no meu entendimento, assim, que depois que o funcionário está lá, não tem como mandar embora o efetivo, mas tem processo seletivo, entendeu? Que entra também no meio, pode reduzir aí, mas o certo é aumentar a receita, não deixar a receita cair, né? E como, assim, tá a Comissão de Finanças aqui, até eu falei isso na outra audiência, mas todo mundo fala que quer fazer alguma coisa, mas ninguém fala nada de ajudar a ter alguma ideia para aumentar a arrecadação do município. Então, seria interessante também os próprios vereadores ajudarem a gente a buscar alguma forma para isso, né? Não é só isso, para o índice não estourar, não é só aumentar a arrecadação, é também não aumentar a despesa. Também. Economizar, sim. né? A gente pode dar ideia para também não aumentar a despesa. Sim, sim. Claro. Para fechar a torneira, né? E nesse total aí não está incluído as verbas que, porventura, venham através de deputados, de estaduais e federais. Nesse montante desse orçamento não está. Quer dizer, esse orçamento pode ser maior do que está aí também. Então, essa contribuição também ajuda muito a economizar o recurso Não do município. podemos esquecer, João, que 2024 para 2025 está dando aproximadamente um reajuste de quase 10%. Hein? Nos outros anos subsequentes, é 5%. Então, nós temos que ficar alerta nisso, né, também. Se der os quase 10%, né? Você sabe disso, que está dando um índice maior de 24 para 25, mais que 5%, quase 10%. Exatamente. Por isso que cabe, você tem toda a razão, aquilo que a gente conversa de vez em quando, ficar alerta aos números, aos balancetes que chegam aqui para a gente, para estar acompanhando e tentando entender o que está acontecendo. Temos que ficar atentos. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém mais gostaria, gente, de fazer uma colocação, fazer uma pergunta? Ana, só antes de encerrar, deixar uma observação aqui, que o nosso prazo para fazer qualquer emenda, qualquer alteração no PPA, vence na segunda-feira, que era os 20 dias após o projeto ter dado entrada aqui na Câmara. Então, se alguém tiver sugestão, nós temos que protocolar até segunda-feira, viu, gente? Obrigado. Nós podemos tirar alguma verba para passar por desapropriação de terrenos. Você acha que é viável, Arthur? Se tiver algum projeto nesse sentido, mas o duro é saber de onde vai cortar, né? Porque, na verdade, dá para cortar muito aqui, viu? Essa conta tá bem ajustada, viu? Falar a verdade para o senhor. Na receita se aplicou quase 10%. Nas despesas também quase os 10%. É porque não teve foi feito 24. Assim, de 25 para 26 foi feito um ajuste. Não, foi feito um ajuste de acordo com o que está acontecendo esse ano. Do 26 para 27 e 27 para 28, que foi feito 5%. Ok. Mais alguém? Então, nós finalizamos, né, a nossa audiência pública. Gostaria de agradecer a todos que estiveram nos acompanhando, aos internautas, a todos que estiveram aqui presentes,
a todos os vereadores, agradecer, Arthur, pela tua vinda, viu? Pelas colocações, e como o João já colocou, a nossa comissão está à disposição, se alguém quiser dar alguma sugestão, né, para que a gente, assim, da forma que o Arthur disse, para que nós, como Câmara Municipal, possamos também, né, estar à disposição para ajudar, dar ideias e realmente tudo pelo bem do nosso município, né? Então, muito obrigada a todos e vamos todos aqui na frente para a gente fazer a foto. Vamos convidar o pessoal para descer. Vem, Vamos lá, gente, Ju. vocês